O fato de estar afastado de qualquer vida partidária e eleitoral há mais de 15 anos me permite, eu acho, fazer uma análise que não tem vinculação com qualquer corrente. Eu queria falar como um gaúcho que vive fora do Rio Grande do Sul, infelizmente, e que ao longo dos anos foi amadurecendo uma reflexão sobre o nosso Estado. Há claramente um desconforto, não só dos gaúchos, mas de todos os brasileiros, tentar entender como é que um Estado, com uma história tão bonita e tão forte, com uma população tão qualificada, com um passado tão brilhante, chegou onde está. Na minha opinião, a gente vive no Rio Grande do Sul 3 crises que se complementam e, na medida em que se complementam, uma vai tornando a outra mais grave. A primeira crise é uma crise de posicionamento econômico. A gente se fez a partir de uma agricultura e uma pecuária incrivelmente fortes. À medida que o tempo passou, a gente não conseguiu aproveitar bem as oportunidades de agregar valor, nos tornamos menos competitivos. Nós não conseguimos, até pela distância em relação ao centro do mercado consumidor brasileiro, desenvolver uma indústria de bens de consumo extremamente forte e diversificada. Então a gente tem uma crise da economia que até foi agravada por um outro fator. A gente achou que o Mercosul faria do Rio Grande um centro e geraria um novo processo de desenvolvimento, com aquela famosa história de que entre São Paulo e Buenos Aires está Porto Alegre. A crise da Argentina, as dificuldades do Uruguai e a distância de São Paulo acabaram nos deixando numa situação onde a gente não se aproveita do Mercosul, até porque ele anda devagar, e ainda fica longe de São Paulo. Tem uma crise que é muito grave, que é a crise política. Eu gosto de dizer, brincando, que alguém espalhou no Rio Grande do Sul que é proibido as pessoas concordarem umas com as outras. No Rio Grande do Sul é proibido consenso. E nessa medida, o ambiente no qual nós vamos tentar enfrentar as dificuldades, ele fica poluído e ele fica ineficiente. Ninguém concorda com nada. Se tiver uma eleição para diretor técnico da NASA, em Porto Alegre vai ter 2 comitês, um contra e outro a favor. A gente transformou uma coisa que é extremamente positiva, que é a politização do gaúcho, a capacidade de participação, em algo que cria um problema grave. A gente briga em tudo. Essa característica tira a racionalidade, tira a tranquilidade para separar, segundo a famosa distinção espanhola no pós-franquismo, o que são assuntos de Estado e assuntos de governo. Assuntos de Estado devem ser enfrentados independentemente do partido, porque seja qual for o partido, vai ter que enfrentar. E assuntos de governo, bem, esses aí ficam para a briga política. E aí normalmente faz a terceirização da culpa. A culpa é do fulano do passado, a culpa é da Lei Candir, a culpa, enfim, e vai terceirizando a culpa em vez de discutir como fazer uma agenda positiva. O governo então se desgasta e aí vem um novo governo e recomeça o ciclo. O fato é que o governo não consegue governar no Rio Grande do Sul. Governar o que é? Resolver problemas, produzir e estimular crescimento e construir consensos e articular forças da sociedade. Nenhuma das 3 coisas, nenhum governo está conseguindo fazer. Qual é o único estado brasileiro grande onde ninguém se reelegeu? Qual é o único estado brasileiro grande onde todos os partidos mais importantes já foram governo? Qual é o único estado brasileiro grande que não consegue dar sequência
a nenhum projeto de reforma. Resposta para as 3 perguntas. Rio Grande. Acho que nós, gaúchos, precisamos nos dar conta que a velocidade com que o mundo está mudando, ela não nos dá mais tempo para não cuidar do futuro. O Rio Grande é um estado que só cuida do presente, porque tem todos os dias um incêndio para apagar e que só tem alegria olhando para trás. Eu, quando quero ficar otimista, penso que o agravamento das dificuldades tem que um dia servir para que se descubra que não é o partido A, B, C, D, Z, que não é o governador A, B, C, D, Z. Nós devemos ter alguma coisa, além dos governos e dos governantes, a enfrentar e a resolver. É fácil acreditar no futuro? Se a gente olhando para o próprio Rio Grande, no meio de toda essa dificuldade, a gente vai olhando Tecnopuc, URGS, Unicinos, alguns empreendedores privados que são sucesso e, na verdade, exemplo para o Brasil. A gente pode olhar pessoas gaúchas, eu já referi, fazendo sucesso pelo mundo. Então, há claramente força, energia, competência no setor privado, individualmente, dentro do Rio Grande do Sul. Isso é a razão para acreditar no futuro. Então a gente não pode ter a atitude pessimista, desesperada, na linha do isso aqui não presta, nunca mais vai dar certo, nem pode achar que vai dar certo por obra divina. O futuro tem que ser construído. E a construção passa por pensar, se a gente teve um passado extraordinário, se a gente tem algumas ilhas de sucesso no presente, por que o restante do presente é tão ruim no Rio Grande do Sul? O que tem que mudar? Onde é que tem que mudar? E que tipo de acordo nós temos que, abrindo uma exceção, unir a gauchada para tentar tocar em frente? A gente tem futuro, só que ele tem que ser construído.